Faltam 8 semanas, mais ou menos. Hoje é dia 31 de outubro, 2 meses aqui para fechar o ano de 2025. Eu quero te ajudar em 2 dezenas de minutos, aqui mais ou menos, a como ainda mudar de vida ainda esse ano. A primeira coisa, meu nome é Diego Moreira, eu sou psicólogo. Então, esse é um tipo de... Para não esperar, né? Não vamos esperar chegar ao final do ano para ficar fazendo aquele balanço. Gente, eu não consegui fazer as coisas de final de ano. Vou esperar agora. Vou esperar a segunda-feira anual, né? Que é o dia 1º de janeiro para começar as coisas. Aí vem o carnaval, também vai para os passos. Aí depois vai depois do carnaval e fica tudo igual. O ano se passa, nada muda. Nesse vídeo aqui eu quero te ajudar a mudar de vida ainda em 2025. E o primeiro ponto eu quero bater justamente nisso. É a gente desassociar a sazonalidade, o timing da coisa com a mudança de vida, querendo ou não. Por quê? Porque a atitude interior é muito mais importante. Se tu tá vendo esse vídeo, provavelmente tu já tá tendo essa atitude de mudar, de, enfim, de fazer alguma coisa. Porque olha só, quando eu fico dependendo do tempo, né, do tipo assim, caraca, eu vou fazer isso porque faltam 2 meses, eu quero tentar recuperar o ano ainda, tu tá muito mais vinculado ainda a circunstância, e aí por isso que a coisa não vai, porque tu vai sempre postergar, né? Então não, vou esperar o final do ano, não vou esperar o ano que vem, não vou esperar a semana que vem, não, no mês que vem eu vou fazer, não, semana que vem vai ser propício. Então eu fico esperando o tempo certo, eu fico esperando os planetas se alinharem no cosmos, eu fico esperando o signo do zodíaco aparecer no horizonte, saindo agora de Libra e entrando em Escorpião para finalmente fazer as coisas, quando na verdade a atitude importa mais. Essa atitude pela... Bom, esse aqui é o pré-requisito. Esse é o pré-requisito para a gente poder começar essa nossa conversa, senão ele não vai funcionar. Exige de ti, então, essa atitude existencial. Eu quero mudar de vida. Eu quero deixar de ser um arrombado nesse ano. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero ser útil e ainda dá. Partindo dessa atitude, dá, com certeza dá para mudar de vida até o final de ano, tá? Final do ano. Eu separei aqui para a gente conversar 9 pontos que o nosso presidente consegue contar nos dedinhos dele, 9 pontos para a gente conseguir operar essa mudança. Sacanagem com o Lula. Operar essa mudança ainda esse ano, em 60 dias. Diego, mas tem um monte de propósito que eu fiz aqui e tal, que não vai dar. Beleza, a gente não vai atuar diretamente nos teus planos, mas são pontos que são necessários para tu realmente mudar de vida. Alguns mais elaborados, alguns um pouco mais profundos, outro um pouco mais simples, mas todos eles têm uma força de metanoia, de conversão, de mudar a tua vida efetivamente. A primeira delas, esse ponto que eu quero te falar é o seguinte: a permanência numa decisão é mais importante do que a capacidade de explicar. O que isso aqui quer dizer? Às vezes a gente está andando pela vida e a gente tem que tomar uma decisão, certo? E pensa comigo, quantas vezes tu fica tentando esclarecer aquela decisão, tu fica tentando ter clareza sobre aquela decisão para tomar a decisão. Ou seja, a coisa está meio nebulosa e etc. E aí eu não tomo a decisão na expectativa de que daqui uma semana, daqui 2, a coisa se desvele para mim, né? Cai as escamas dos meus olhos e aí finalmente eu vou conseguir então tomar aquela decisão porque agora está mais nítido, eu consigo pesar melhor os prós e contras. Claro, aqui não é tu ser um imbecil impulsivo que vai decidir as coisas simplesmente porque sim. Mas às vezes já está tanto tempo para tomar uma decisão e esperando uma nitidez que nunca chega, que tu não te mexe. E aí tu fica procrastinando, e aí tu fica sem tomar aquela decisão, e às vezes aquela tomada de decisão que tu vai ter é justamente, digamos, aquele primeiro dominó que cai para poder derrubar os outros. Percebe? É como a porteira, eu abri a porteira para passar um boi e aí passa a boiada. É aquele que vai permitir que venha uma série de sucessos depois disso. Mas por quê? Porque eu tive coragem de tomar essa decisão e não só coragem de tomá-la, mas de permanecer nela, tá? O Miguel de Unamuno, ele fala, que é um filósofo espanhol, eu gosto muito dessa escola da filosofia espanhola, que ela fala muito da filosofia do cotidiano ainda. O Miguel de Unamuno, ele fala que a vida é uma certa agonia, uma batalha no final das contas, né? E que a gente precisa de fé para viver ela. Como assim fé, Diego? É uma fé religiosa? Tá, eu também acho que a gente precisa disso aqui, mas não é esse o ponto. O ponto que ele fala da fé não é uma fé de quem crê e espera, mas é uma fé de quem cria. Ou seja, porque eu tenho esperança
de realizar alguma coisa, né, de chegar naquele objetivo, eu tenho a esperança de realizar esses meus propósitos, de mudar, de fazer essa transformação em mim, etc. Porque eu tenho essa esperança, a minha fé é aquela coisa que permite que eu bote a mão na massa, que eu faça acontecer. Tira da cabeça a ideia de que fé é se sentar a bunda e esperar. Não, é fazer aquilo com os recursos que tu tem, ainda que muitas vezes não está muito claro. Quem tem religião, e aqui funciona usar como analogia, tem aquelas coisas assim, cara, eu não estou vendo, mas Deus está vendo e eu vou fazer o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho. E aí alguns vão dizer, né, então que Deus me dê um sinal se não for para fazer isso, mas eu vou seguir esse caminho até aparecer alguma coisa nova, até mudar algum negócio, até a realidade sair dessa... Mas eu vou decidir, vou permanecer. Aquele ditado que fala, né, bota o pé que Deus bota o chão. Tem algo disso, essa postura que está por trás dessa ideia, ela é necessária. Então, permanecer numa decisão é mais importante do que eu ter uma nitidez. Isso aqui, com certeza, já vai te colocar em andamento em uma série de coisas. Percebe que, às vezes, sei lá, eu vou tomar uma decisão porque o edital do concurso que eu fui fazer foi adiado, então não sei se eu vou continuar estudando, etc. e tal, ou sei lá, eu não sei se eu vou conseguir chegar num determinado objetivo na academia, porque tu vê, já bati o meu, sei lá, o meu limite natural, mas eu vou seguir treinando. Ou o casamento tá meio complicado aqui, mas não sei, mas vou seguir em cima, vou reafirmar essa decisão no final das contas. Sei lá, eu tenho um parente difícil de lidar, mas ainda assim eu continuo decidindo, né? Aquela coisa, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu permaneço na decisão. Porque no final dos contos, quando a gente vai olhar para a vida, aquelas pessoas, isso é uma perseverança, é uma resiliência. As pessoas que permaneceram numa decisão, Diego, são aquelas que talvez vão aumentar o arrependimento. Porque se eu permaneço numa decisão errada, o arrependimento é pior depois. Cara, mas olha para a tua vida e tenta observar se os teus maiores arrependimentos não vêm justamente de decisões que tu deixou passar, de coisas que tu não permaneceu, do que daqueles que tu permaneceu e estava errado. Porque aqueles que permaneceu e estava errado, tu ainda foi tão fundo que te recolheu muitos frutos. Pelo menos essa é uma perspectiva que é necessária. Puta, eu permaneci muito nisso. Mas rende muitos frutos. Porque eu cheguei numa profundidade, eu cheguei num lugar que os outros não chegaram, ainda que fosse errado. Ainda que não fosse a melhor opção. Então a permanência é melhor. O segundo ponto. A vida é feita de mortes simbólicas e o fim do ano é uma delas. O fim do ano, eu falei no início sobre não se apegar à sazonalidade, mas a gente pode olhar de modo simbólico para o fim do ano. O que o fim do ano ele tem para nós? Esses fechamentos de ciclos, esse fechamento de ritos, são como se fossem mortes. Como assim mortes? Todo dia a gente nasce, todo dia a gente morre simbolicamente, a gente se entrega para a inconsciência, né? Que é o sono, querendo ou não. Todo dia a gente acorda com um novo ânimo, às vezes mais ou menos, para viver aquela vida e poder tentar fazer de novo, melhor, aquilo que talvez eu me arrependi no dia anterior e assim por diante. É quase como uma reencarnação simbólica, né? O dormir, acordar e etc. O ano também a gente consegue fazer desse modo. E olha que legal, se a gente coloca então que daqui 8 semanas o ano acaba, talvez esteja vendo esse vídeo um pouco depois, não tem problema, né? Vai funcionar igual. Tem um limite, tá logo ali. É quase um memento mori, lembra-te que vai morrer. Sabe aqueles filmes que a gente vê do sujeito, como é que é aquele Antes de Partir, com o Jack Nicholson e aquele que faz o Deus? Puta, fugiu o nome dele. Comenta aqui embaixo, me ajuda a lembrar. O negão aquele, cara, esqueci o nome. Negão massa aquele. Esqueci. Morgan Freeman. Caralho, lembrei. Que eles têm um câncer terminal e aí eles fazem uma listinha de coisas de fazer antes de partir e tal. Que eles levaram a vida inteira, que eles gostariam de ter feito a vida inteira, e agora, porque eles têm uma linha de chegada, eles vão fazer. Essa perspectiva de que o ano vai acabar e que falta pouco tempo, não é para tu te desesperar, porque essa pode ser a atitude dos desertores, daqueles desesperados, daqueles que não têm esperança no final das contas. É aquele, o ano já vai acabar, então deixa para janeiro. Não, o ano já vai acabar, então deixa assim, deixa para lá.
né? Não importa mais, já está no final, deixa para o ano que vem. Não, 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 não. É como esses, tal qual o filme, vários outros, né, que a gente poderia citar. Não poderia citar não, porque eu não me lembro de outro filme além desse. Outras situações nesse mesmo cenário que, caraca, então eu vou me apegar naquelas coisas que realmente importam. E aquilo que não é importante, eu não vou fazer. E realmente, aquilo que envolve mudança de vida são aquelas ideias dos náufragos, citando Ortega y Gasset, outro da escola de filosofia espanhola, século XX, né, se eu não me engano. 20? Acho que é. Que traz essa ideia que, para mim, o que importa são as ideias dos náufragos, ele vai dizer. O que são as ideias dos náufragos? As ideias dos náufragos são aquelas ideias que, eu estando no naufrágio, é aquelas ideias que permanecem na minha cabeça. Eu não vou me preocupar com o boleto que eu tenho que pagar, eu não vou me preocupar com, talvez, a faculdade, que faltam não sei quantos anos para terminar, eu não vou me preocupar com a picuinha, com o fulano de tal, eu não vou me... Todas essas coisas passam e vai ficar somente aquele o abraço que eu não dei na minha mãe, o beijo que eu não dei no meu filho, aquele eu te amo que ficou. Essas coisas que realmente fazem a gente mudar de vida. Então, essa perspectiva de que vai haver uma morte simbólica ali no final do ano e essa esperança de chegar nesses bens é uma coisa que nos faz mudar de vida. É uma coisa que faz, ou seja, nos ajuda a hierarquizar aquilo que realmente é mais importante. E olha que legal. Aí eu posso jogar assim, cara, vamos supor que tem essa morte simbólica 31 de dezembro. O que eu vou fazer? O que há tempo? O que é valoroso aqui? E eu vou listar isso, né, esses propósitos que dá para fazer. Né? Geralmente são coisas que às vezes vão demorar um dia, de repente. Que são muito mais coisas de atitude, são muito mais coisas responsivas, relacionais, pessoais, de amores, querendo ou não. Até profissionais, né? Arrependimento, sobretudo. Depois eu posso jogar, tipo assim, não, vou jogar pro dia 31 de janeiro agora. Aí eu vivo esse mês. Não, agora eu vou jogar para fevereiro. Porque, percebe, conforme vai aumentando o prazo, eu consigo abarcar mais coisas. Não é assim? Tanto que a gente tem muitos sonhos quando a gente é muito jovem, 20 e poucos anos. Aliás, está no vídeo que eu gravei do 10 conselhos para homens de 20 a 30 anos, né? A gente tem esses muito sonho, e claro, na medida que tu vai avançando, dizer, cara, não me resta mais muito tempo, não adianta mais eu ficar brincando de fantasia, eu vou me apegar àquelas coisas que importam, ou pelo menos deveria ser assim, senhores idosos, né? Então, sabendo disso, eu vou fazer... Por quê? Porque vai ter um dia que essa ideia dessa morte simbólica aqui vai ser o dia da minha morte mesmo. E que bom se eu não vivi a vida como um idiota, mas eu consegui permanecer vivendo assim, tendo nos diante dos meus olhos a esperança de sempre realizar aquilo que é valoroso para mim. Às vezes essa meditação de confrontar as coisas perante a morte faz um filtro, passa uma vassoura e tira tudo aquilo que não importa da minha vida. Então é importante, lembra, é final do ano? É data comercial, foda-se, é Natal, é ceia, Não, 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 não. É um final de um ciclo e vai reiniciar um novo ciclo. Claro, assim como uma semana, assim como o dia, muitas vezes, o ano, né, ou 10 anos, ou 7 anos. São ciclos, querendo ou não, que a gente pode colocar, tá? Bom, permanecer numa decisão é mais importante do que ter nitidez na decisão. Segunda coisa, a vida é feita de mortes simbólicas. Terceira coisa, perca tempo. Dar atenção para alguém é um antídoto para um coração duro. Às vezes o teu coração está duro, está esclerosado, e aí por isso que tu não consegue mudar de vida. Perca tempo com alguém. Desde já. Diego, mas e a morte simbólica? Mas tu não vai te arrepender de ter perdido tempo com alguém. Por quê? Porque é isso que aprofunda na relação, cria intimidade e é o que nos dá sentido à vida. Vai dizer o Viktor Frankl, fundador da logoterapia, que é a terapia que cuida do sentido da vida, querendo ou não. Ele passou pelo campo de concentração e um dos pilares da logoterapia é justamente amar alguém. Então, tu perder tempo com alguém é tu amar alguém. Faz isso. Esse é um ponto importante. 1, 2, 3, 4. Cara, outra coisa importante. Esse aqui é bobo. É mais um daqueles, tem um vídeo também, conselhos bobos que eu daria, que ninguém faz porque ele é muito bobo. De 3 a 4 semanas, tu consegue mudar absurdamente o teu corpo. Então, não mudar de vida envolve também tu mudar o teu corpo. Isso é uma ordem exterior que pode puxar uma ordem interior de mudança também. Eu preciso de 3 a 4 semanas para ter uma melhora no meu sono, aumentar a neuroplasticidade no meu cérebro, aumentar minha capacidade cardiorrespiratória, ficar mais forte, aumentar a flexibilidade, começar a ver alguma musculatura se desenvolvendo. 3 a 4 semanas, meu cacete. Claro, se tu pegar isso aqui na semana do Natal, puta, fudeu, aí vai ser comilança e tal. Mas já, cara,
Dá para fazer. Ah, mas eu vou entrar na academia, o projeto verão já acabou. Não, ainda dá tempo. E fazer isso. Propor-se aqui a mudar o corpo. E eu bato muito nessa coisa assim, olha, pilares de saúde mental é, número 1, medicação, quando precisa. Aqui, número 2, terapia. Número 3, sono. 4, alimentação. E 5º, exercício físico. Pensa como se fosse uma cadeira para permanecer de pé, né? Uma cadeira, uma mesa, talvez ela precise de pelo menos 3. Né? Uma cadeira não fica de pé com 2 patas. Pelo menos 3 desses, né? Diego, eu não tomo medicação, então pelo menos o meu sono, o exercício físico e a terapia. Tá bom, beleza. Mas com 4 ela fica mais estável. Lembra disso aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Condições não mudam intenções, mas as intenções mudam as condições. Isso aqui comunica lá com o nosso primeiro requisito, que é a da atitude. O que eu quero dizer com isso? Como assim condições... as condições não mudam intenções, as intenções mudam condições. Isso aqui é nada mais nada menos que fazer as coisas na força do ódio. Como assim? Eu fiz simplesmente porque eu tive a intenção. O ser humano é aquele que ele não é refém de uma determinação ambiental. O ambiente influencia na gente. As condições fora de nós nos influenciam. Mas a gente tem liberdade e, portanto, a gente tem intenção. A gente pode fazer, nós podemos fazer algo apesar das condições serem contrárias. Também já falei num outro vídeo aqui sobre a dimensão social, biológica, espiritual e psíquica, tá? A gente poderia abrir isso aqui no outro vídeo, tá lá, o vídeo já tá gravado, tá? Por quê? Pensa comigo assim, de algum modo, quando eu paro de esperar condições e eu foco mais nas intenções, qual é o resultado claro disso aqui? Eu vou parar de terceirizar a responsabilidade. Se as coisas dependem da minha intenção, sabe aquele ditado que diz assim, faça tudo como... haja como se tudo dependesse de ti e confie como se tudo dependesse de Deus, ou seja, que as condições vão dar certo, mas haja como se tudo dependesse de ti, como se essas condições não importassem. Ah, Diego, mas eu fico ansioso. Beleza, a minha intenção é superior a esse ansioso, eu vou fazer mesmo ansioso. Lá na logoterapia tem intenção paradoxal, né? Ah, eu não quero ficar ansioso, mas então eu vou intencionar ficar ansioso. É tipo o rei do Pequeno Príncipe. Se tu pegou a referência, comenta aqui embaixo que eu gosto de quem gosta do Pequeno Príncipe. Para isso, o que acontece? Quando a gente olha, então, para essa dimensão das condições, por quê? Vê, eu não gosto de academia, por exemplo, mas eu vejo como é interessante que o ambiente ele me impulsiona para academia quando a minha intenção... Vamos lá. Tive a intenção de ir para academia. Puta, não tem condição, tá chovendo, tô cansado e tal, e não sei o que. Aí eu vou. Segundo dia. Pô, tô cansado, trabalhei muito, não sei o que. Tá, beleza. Terceiro dia. Também tô cansado da condição. No quarto dia já tá tipo assim, cara, sabe que hoje... Sabe que tá mais fácil de hoje? E não é assim mesmo? Por quê? Porque a gente começa a construir um hábito. E aí a condição... Meio que, se tu tem uma intenção forte e uma personalidade forte, é capaz de mover, de mudar o ambiente em torno. Tanto que, acho que é o Franz Medrano, se eu não me engano, tem um terapeuta que diz assim, né? A arma mais forte de um terapeuta, do arsenal dele, é a personalidade. Ou seja, a personalidade ela é capaz de sobrepor as condições do ambiente. Porque senão eu fico sempre como um personagem trágico. Como sempre eu estou abaixo da circunstância, né? Comédia trágica, é sempre assim, personagem que sempre sofre, o coiote, né? O Papaléguas sempre está abaixo da circunstância, a circunstância sempre sobrepõe ele. Mas em geral, se tu não é um cara que passa fome, e eu estou falando aqui contigo, você está vendo se o YouTube, provavelmente tu tem um certo conforto. Tu tem condições de sobrepor... tá? É discutível, até mesmo esse cara que passa fome, que está numa situação, uma condição muito complicada, até de saúde mental, tem uma condição de doença, mas ainda assim é capaz de dar um sentido para aquilo. Da gente olha, se eu não posso mudar as condições em torno de mim, eu posso mudar a mim. Também vai dizer o Viktor Frankl sobre isso. Eu sempre posso mudar, transformar alguma coisa. E esse vídeo é justamente isso, né? Como mudar de vida até 2025. Essa aqui é uma condição. Olha, sobreponha as condições com a tua intenção. Portanto, de novo, não fica esperando a condição certa. Para de terceirizar. Não, quando a filha da lavadeira fizer não sei o quê, se eu casasse com a filha da lavadeira, então eu seria feliz. Se eu tivesse casado com fulano de tal, então eu seria feliz. Não, eu vou fazer isso aqui ficar bom. Eu vou fazer isso aqui dar certo.
Eu vou mudar de vida até o final do ano aqui, tá? Então, permanência na decisão é mais importante, a vida é feita de mortes simbólicas, perca tempo, 3 a 4 semanas de exercício já é suficiente para eu ter um puta de um ganho. Para de terceirizar as responsabilidades e 60 dias de abstinência de prazer barato. Porque às vezes o que está te impedindo de mudar de vida é justamente esse condicionamento a prazeres baratos, a prazeres toscos. Ficar lá no celular, aquele doom scrolling que fala, né? Fica lá perdendo tempo no celular, fica vendo pornografia, fica jogando videogame, fica de groselha, conversando com os outros, ou com mulherzinha de papinho no WhatsApp, coisa. Para de perder tempo, cara. Por quê? Esses prazeres baratos, é justamente isso, ele é barato. Ele custa pouco, é fácil de chegar neles, mas a recompensa não é tão grande. Aqui é importante tu ter a noção de sacrifício e às vezes não nos ensinaram isso quando nós éramos crianças, né? Por que que eu vou sacrificar? Por que que eu vou me abster de alguma coisa agora, se eu posso gozar dessa coisa de agora e depois viver a minha vida? Por que me abster de um prazer agora? Por que não gozar agora? Porque aí eu deixo de lado a dimensão do sacrifício. O que é sacrifício, se não eu me abstenho de um bem agora na expectativa de um bem maior no futuro? Não, pensa assim, religiosamente, os rituais religiosos pagãos, até inclusive, era justamente isso, né? Bom, tem um puta de um cordeiro aqui, um puta de um bezerro, top, Angus aqui, um Wagyu, sei lá. E o Nelore, ele pode fazer um churrascão maravilhoso? Não. Eu vou sacrificar esse gado para o Deus tal, para ele me favorecer na guerra. Então, olha, eu me abstenho desse prazer que seria o churrascão do gado, que maravilhoso, carne gostosa, um entrecozinho gostoso ali, churrasquinho. Sou gaúcho, desculpa, eu gosto de um churrasco. Eu me abstenho desse churrascão em prol de vencer a guerra lá na frente. Ora, não tem como eu querer mudar de vida, não tem como eu querer... A mesma coisa a gente pode ler ao contrário, né? Não tem como eu querer desfrutar de um grande bem sem um grande sacrifício. É justo que muito custe o que muito vale. Ou seja, eu vou ter que me abster desses prazeres baratos para conseguir ter a mudança que eu quero. Eu tenho que pagar o preço. As coisas não vão acontecer, um dia vai acontecer, etc. Não adianta. Não vai ser assim, tá? Próximo, 8º, 7º. Faltam mais 2. Tu é regido pelo teu sistema límbico ou pelo teu córtex pré-frontal? O que isso quer dizer, meu Deus? O sistema límbico, falando um pouquinho de neurociência aqui para nós, ele é o quê? Ele é aquele sistema que funciona, digamos assim, ao nosso lado bicho. Ele responde por foge da dor, busca o prazer. E o córtex pré-frontal é onde é esse, digamos, é onde ficava o pessoal do divertidamente lá. É o lugar de controle. É a central de controle da coisa. Percebe? Então, é uma coisa muito importante isso aqui. Qual é... Eu sou regido pelo quê? Pelo meu córtex pré-frontal ou eu só estou reagindo à vida? A vida me propõe coisas e eu reajo a ela. A vida me propõe coisas e eu reajo a ela. Ou eu sou propositivo. Eu me proponho a coisas e eu faço. Eu tenho intenção. Por que isso é importante? Diego, então vai ser uma canseira braba, porque eu vou ter que ficar sempre correndo atrás da máquina, sempre intencionando. Quando eu reajo, eu fico descansado. Mas é que tá. Tem um negócio chamado gânglios da base. Os gânglios da base, são assim que chama? Gânglios da base, se eu não me engano. Gânglios da base. Se eu não me engano, é esse o nome. Gânglios da base. Não sei se tem um gênero. Gânglios da base. Enfim, é uma outra parte do nosso cérebro que tende à repetição, que tende ao hábito. Ou seja, é uma capacidade de me adestrar. A gente pode até olhar isso aqui muito para a construção de virtudes, né? Que é um hábito operativo para o bem. O vício é um hábito operativo para o mal. Ou seja, o nosso corpo já nos informa algo sobre virtude, sobre vício. Vê? Olha que bacana. Então, quando a gente olha para isso aqui, os gânglios da base, eles vão nos ajudar a criar um hábito. Quanto mais eu sou regido pelo córtex pré-frontal, quanto mais eu insisto nisso, mais eu consigo. Mais isso vai se estabilizar, mais vai se criar esse hábito para mim, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Depois, tu não vai dar certo. Esquece, tu não vai dar certo. Tu vai ter que fazer dar certo. Esse é o penúltimo ponto. Esquece grande tacada. Esquece assim, vou dar a grande tacada. Se tu não fizer nada, nada acontece.
esquece que também com todas essas dicas, incorporando e etc, vai, sei lá, dar sorte e no final do ano as coisas vão mudar. Não, não. Tu não vai dar certo. Tu vai ter que fazer dar certo. Desculpa, mas isso aqui, para quem tem um espírito muito paternal, tá procurando um paizinho, tá procurando uma mãezinha na vida, não vai conseguir. Não vai conseguir mesmo. Por quê? Porque vai estar sempre esperando que alguém faça por ti. E desculpa, a gente tem que ser isso para os outros, né? Pensa, num mundo ideal, onde eu sou aquele que inclusive faço para os outros, eu faço por mim e faço pelos outros. Se o mundo inteiro fosse assim, seria um mundo melhor. Então eu não sou aquele que, deu certo. Se deu certo é porque alguém fez dar certo. Lembra disso. Se deu certo é porque alguém fez dar certo para ti. E tu tá desfrutando dos frutos do sacrifício de alguém. Bom, tu como filho, em algum momento foi isso, né? Deu certo, sabe, tinha. Quando a gente mora com a mãe, né? Você, caraca, eu botava a roupa no cesto de roupa suja e ela, como mágica, aparecia no meu guarda-roupa, mas que coisa maravilhosa. Porque alguém aplicou trabalho naquilo. Vamos definir trabalho? Trabalho é transformar uma coisa de menor valor numa coisa de maior valor. Eu pego uma matéria-prima e aplico o trabalho, aquilo vira uma matéria trabalhada. É uma coisa melhor, ganhou valor. Então, trabalha na tua vida. Impõe trabalho, porque se tu não impor trabalho, a tua vida não vai adquirir maior valor. A tua vida não vai adquirir maior dignidade. Beleza, ontologicamente se mantém. Mas aí é um outro assunto. Se tu tem interesse nisso, comenta aqui embaixo que a gente faz uns assuntos mais cabeludo, mas aqui é uma coisa mais propositiva, para dar certo. Por último, para a gente fechar isso aqui, adote um miserável. Como assim adote um miserável? Adote um miserável que não tem como te retribuir. Por quê? Isso aqui vai curar o teu narcisismo. Essa coisa de ficar pensando muito em ti, no eu ideal, até talvez na motivação que te fez assistir esse vídeo, porque tu ainda não é o eu ideal que tu gostaria, etc. Adota um miserável, um velho que está precisando de ti, um lar de idoso, um mendigo que tu ajuda, um amigo, um parente distante, alguém que não tem como te retribuir. Isso aqui opera uma transformação bizarra no teu coração mesmo, que é isso. Mata esse narcisista que mora dentro de ti. O narcisista ele só pensa nele. No momento que tu adota um miserável que não tem como te retribuir, é quase que 100% altruísta. Por quê? Diego, altruísmo e egoísmo. Eu li em Rand e não existe altruísmo e egoísmo, porque se eu tô sendo egoísta, eu tô sendo altruísta, eu vou ter que... Entendeu? Adota um miserável. Isso aqui vai curar o narcisismo. Então, recapitulando. Número 1, permanência numa decisão vale mais do que nitidez da decisão. 2, a vida é feita de mortes simbólicas, como o próprio final do ano. 1, 2, 3, perca tempo, dá atenção para alguém, é um antídoto para um coração duro. 4, 3 a 4 semanas de exercício físico já melhora meu sono, neuroplasticidade, cardiorrespiratório, força, e eu já tenho alguns resultados. Inclusive, eu começo a criar um hábito. A mudança de estética, eu não falei aqui para vocês, né? Mas eu começar a me vestir bem. Eu posso, às vezes, mudar o meu jeito de me vestir. Vou botar um cinto, botar a camisa para dentro da calça, parar de ficar usando bermudinha, vou usar uma calça de adulto, comprar uns tênis, etc. Vou fazer uma barba, vou cortar o cabelo direito, eu vou começar a me cuidar. Isso aqui já muda. Para muitas pessoas, a mudança estética e o cuidado já muda completamente. Por exemplo, tu vai trabalhar de bermuda e chinelo de dedo ou tu vai trabalhar de gola e tal? Com qual tu acha que tu vai operar melhor? Tu vai produzir mais? A clínica que tu tá informando para ti mesmo. Tu te olha no espelho e diz assim, cara, é hora de trabalhar. Pronto. Né? É uma forma de tu informar a ti mesmo alguma coisa. Percebe? Isso aqui é importante. Então, a estética é importante estar dentro desses 3, 4 semanas que tu consegue fazer isso junto com o exercício físico, tá? Condições não mudam intenções, mas intenções mudam condições. 60 dias sem prazer barato. Tu é regido pelo sistema límbico ou pelo córtex pré-frontal? Te pergunta isso aqui. Tu não vai dar certo, tu vai fazer dar certo. E por último, adote um miserável, você vai curar o teu narcisismo. Conseguir manter dentro das 2 dezenas de minutos aqui, quase chegando na terceira. Fique com Deus, não faça nada que eu não faria. Comenta aqui embaixo o que tu achou, qual que tu vai implementar. E sugestões para vídeo, sei lá, conversa aqui embaixo, tá bom? Fica com Deus, não faz nada que eu não faria. E até a próxima. Tchau, tchau.